Olá pessoal, fazendo uma viagem aqui para São Paulo, tô indo lá dar uma palestra e tô indo no Floquinho de Neve, né? No meu carrinho elétrico no EJS1. Parei aqui no Graal do 56 e vou mostrar para vocês um pouquinho de como foi a viagem até aqui, quanto eu gastei de bateria, qual a velocidade média mais ou menos que eu fiz. E então, só para a gente ter uma ideia, eu saí de casa, eram 7 minutos para as 4 da manhã, então praticamente 4 horas, né? Rodei 199,5 km e agora são 6h37. Então aí dá 2 horas e 40 e pouco, 2 horas e 45. Rodando aí 200 km, devo ter feito aí na faixa de uns 75 km por hora, mais ou menos. Então eu vim devagar, não rodei forte, mas eu já não rodo forte mesmo. 75 km por hora de média, eu acho que é uma velocidade boa. E eu gastei 75% de bateria. Vou até mostrar o painel para vocês enquanto eu termino de falar os outros dados. Tá aí, pessoal. Começou o carregamento agora. Acho que estava com 24% de bateria até quando eu cheguei aqui. Agora, tá vendo? Ó, 76 km de autonomia. Quando eu cheguei aqui estava com 70. Já faz uns minutinhos que começou a carregar, que eu estou aqui gravando esse vídeo. E eu vou agora então parar e tomar um café. Dava para chegar a São Paulo? Dava. Segundo o GPS aqui, são 60 quilômetros até o lugar onde eu vou lá dentro de São Paulo. Então daria para ir de boa, né? Porém, quer dizer, não tão de boa, né? Ia sobrar 6 quilômetros de autonomia. O que, se eu fizesse então qualquer detalhe lá, qualquer errinho e tal, poderia me causar um problema. Então eu preferi parar aqui e carregar, tá ali, ó, tá vendo? 199,5 km. Tá vendo? 6h42. Falei que era 6h37, eu já faz um pouquinho que eu parei aqui, pus para carregar e tal. E eu vou agora então parar, tomar meu café. Como eu estava dizendo, dava para chegar, mas ia chegar muito, muito no limite, né? Eu acho que é um pouco arriscado. Qualquer errinho que você fizer no percurso ou qualquer problema de trânsito, né? O pessoal fala, mas no trânsito carrega. Carrega, mas para tirar o carro da imobilidade, né? Para arrancar com o veículo, sair da inércia, para arrancar quando ele está parado ali no trânsito, a gente gasta bem mais energia do que vai regenerar quando eu tirar o pé, né, na direção ali com um pedal só. Então eu acho que é arriscado tentar chegar a São Paulo, lá no meu destino, sem carregar um pouquinho. Mas eu saí de casa muito cedo e eu agora já tô com fome, com vontade de tomar um cafezinho mesmo. Então é natural essa paradinha, né? Eu vou parar aqui de meia hora a 1 hora. Geralmente eu vou parar, vou dar uma descansada, esticar um pouquinho. Talvez eu até enrole um pouquinho para dar 1 hora. Eu programei isso dentro da minha viagem. E aí vou chegar, isso deve me dar mais uns, sei lá, uns 25% de bateria. E aí com meia bateria eu chego em São Paulo tranquilo, em paz, lá no meu destino, ainda com uns 25% de bateria, de modo que eu não vou passar aperto. A ideia é essa, tranquilo? Na viagem eu vim com bastante ar quente ligado. Tá um dia muito frio e pelo menos para minha sensibilidade térmica tá muito frio. E eu liguei bastante ar quente. Então é o que eu mais liguei. Não liguei ar condicionado em momento nenhum. E fiz aquela condução tranquila, tá? Pé leve, pensando realmente em fazer uma distância maior. Mas também não foi aquele pé leve assim a 60 por hora. Não, vinha ali 90, 100, 90, 100. Em alguns lugares dando até os 110 por hora que a rodovia permitia. Mas na maior parte ali na casa dos 100 por hora. Então vim de boa. Como eu disse, eu fiz ali uns 75 km por hora de média nesses 200 km que eu rodei até agora. Tranquilo? Vou parar aqui, vou lá tomar meu cafezinho e daqui a pouco eu continuo gravando para falar para vocês como é que tá sendo a viagem. Legal? E é isso aí, pessoal. Eu já tomei meu cafezinho aqui, né? Fiquei mais ou menos 1 hora parado. Já tô aqui com 47% de bateria, dá para chegar tranquilo, ele tá me dando 140 km de autonomia, é mais do que eu preciso para chegar no meu destino. Então, vou sair aqui, já saiu até um solzinho, tá vendo? Eu cheguei aqui ainda não tinha sol, já saiu um solzinho. Vou sair na estrada e chegando lá eu gravo mais um videozinho para dizer como é que foi, tá bom? Até mais, pessoal.
Beleza, pessoal? Tô aqui no Graal do 67, né? Eu parei para dar uma carguinha no meu carro. E ontem eu ia fazer um vídeo, na hora que eu cheguei em São Paulo, para dizer o tempo que eu gastei e tal, mas aí a pessoa que ia me receber lá para dar a palestra já me fez ali uma cerimônia e tal, né? Me recebeu muito bem. E aí a gente começou a conversar, eu não quis parar naquele momento para fazer um vídeo e tal, né? Até para não ser deselegante com quem tava me recebendo. Mas eu cheguei ontem no meu destino final em São Paulo às 9 para as 9 e eu saí de casa às 7 para as 4. Então faltou 2 minutos para 5 horas. Eu já fiz esse trajeto com o meu veículo a combustão em 4 horas, tá? Eu nunca fiz com menos de 4 horas, porque tem que sair de casa, dentro de São Paulo, tem que rodar um pouco. Ontem eu tive a sorte de pegar menos trânsito, então, enfim, fica difícil fazer medida de distância dentro de São Paulo, né? De tempo por distância e tal. Mas, enfim, eu nunca fiz esse trajeto com menos de 4 horas. Em média, eu gastava 4 horas e meia, né? Então, e o que faz sentido, porque eu, ao invés de parar meia hora no Graal, eu parei 1 hora para dar uma carguinha, né? Deu 25%. E eu cheguei lá, acho que eu carreguei 22%. Cheguei lá com 27% de bateria. Então, fazendo as contas, eu ia ter chegado com 5% de bateria, certo? O que é bem apertado. Eu realmente acho que teria então que fazer a carga mesmo no Graal um pouquinho. Tipo, dava pra chegar, mas aí ia chegar no modo tartaruga do carro e talvez ficasse apitando, enfim, e aquele medo, aí você erra qualquer coisa ali, tem que fazer um retorno, enfim, eu acho que não é o caso, acho que realmente precisa dar uma carguinha. Mas eu fui bem mais lento, eu tive a impressão de estar bem mais lento na rodovia, mas foi bem tranquilo. Eu acho que assim, não perdi tanta velocidade média, porque dá para manter, né? Acho que na Anhanguera, na Bandeirantes, eu consigo manter ali uns 110, 100, 110. E no trecho mais próximo ali de Poste Caldas, tem muita curva e tal, a gente acaba andando um pouco mais devagar, então eu não senti muita variação de velocidade média na pista, não. Então eu não senti nada. Então a minha primeira viagem aqui com o meu EJS1, depois que eu tenho ele, né, depois que eu comprei e trouxe ele para casa, não senti apuro. Passei um apurinho ontem porque no final do dia em São Paulo, bom, enfim, eu não me programei para ficar carregando o carro durante o dia em São Paulo, poderia ter parado ele e, e andado de Uber um pouquinho, que eu andei lá com a pessoa que estava me recebendo e ter deixado ele carregando. Mas eu não pensei nisso, falei, estamos em São Paulo tem tudo toda hora. E aí fui no Pão de Açúcar, tava com defeito, o carregador não tava funcionando. Fui no Shopping Pátio Paulista, tinha 2 funcionando, mas estavam ocupados, e os outros 2 não estavam funcionando. Enfim, foi uma novela, aí eu acabei carregando na casa do meu amigo, ele falou, pô, mas não dá pra carregar na tomada? Falei, dá, mas eu também não sabia que ele tinha tomado, nem tinha perguntado isso pra ele, né? Então, acabei carregando na casa desse meu amigo, que acabou me recebendo lá também, fiquei na casa de um amigo ontem. Então carreguei na casa de um amigo, carregou a noite toda, deu 81%. E aí eu montei no carro, vim, parei aqui no Grau, carreguei agora até 73%. E vou parar em Campinas, na casa de um outro amigo. Do lado da casa dele tem um posto de carregamento, um posto bom por sinal. E aí enquanto eu tomo um café com ele, né, e revejo esse amigo e tal, eu também carrego carrego um pouco não, eu vou carregar os 100%. E aí eu chego em Poste Caldas tranquilo e tal. Talvez eu nem carregue 100%, vou ficar ali 1 hora e meia batendo um papo com ele. O que carregou, carregou. O que não carregou vai ser suficiente para eu chegar em Poste Caldas. Então, tá sendo assim minha primeira viagem. E eu atualizo vocês no caminho aí pra gente ver como é que foi essa primeira viagem. Legal, pessoal? Beleza, pessoal? Tô aqui na Nortel, né? Parei pra poder carregar aqui. Aproveitei e vi um amigo, um professor meu, né? Carreguei aqui até 96%. E agora eu vou então para Poços de Caldas. Aparentemente agora eu vou chegar lá sem problemas, né? Tá tudo ok. Viagem é bem tranquila, parei aqui 2 horas para carregar 100%. E aí então vai ser bem tranquilinho, né? Com o pouquinho que eu já tinha carregado quando eu parei no Graal para tomar um café, vai ser o suficiente para chegar em casa. Só tive que fazer essa parada de 2 horas porque em São Paulo a programação não deu certo.
porque eu subestimei, né? Achei que São Paulo tem tudo sempre, toda hora, e acabei não tendo essa experiência tão positiva com a capital paulista dessa vez. Mas, enfim, uma programação melhor acho que pode tornar essa viagem bem tranquila, realmente, sem essa intervenção. Mas foi bom, porque eu acabei vendo aqui um amigo que há muito tempo eu não via, né, o professor Edmundo, que acabou de me deixar aqui e seguiu lá para a residência dele. Então, bora para Poços de Caldas. Beleza, pessoal? Cheguei em casa, né, já faz algum tempo. Eu fui fazer algumas outras coisas que tinha aí pendente, e agora que eu vim carregar o carro e terminar de fazer o vídeo aqui para contar como é que foi essa experiência de ir a São Paulo e voltar, né? Vou mostrar o painel. Tá aí com 24% de carga. Eu acabei de colocar na carga. A viagem total ida e volta foi 546 quilômetros. Eu perdi meia hora na ida carregando e 2 horas na volta. Lembrando que na volta eu perdi 2 horas porque eu não consegui carregar o carro 100% lá em São Paulo. Então faltou um planejamento de horário de carga, né? Eu subestimei São Paulo, porque São Paulo tem tudo toda hora. E então uma programação um pouco melhor me deixaria sair de lá com 100% de carga. Dá para programar se você for ficar umas 3 horas lá, né? Eu cheguei lá com 27% de bateria. Então, se eu fosse ficar 3 horas, bem programadinho, eu conseguiria sair de lá com 100% de bateria. Então, 3 horas parado, né? Se você precisar fazer alguma coisa, talvez você tivesse que fazer com Uber, enfim. Mas eu fiquei 3 horas parado, eu só deixei para carregar no fim do dia. E aí tive realmente problemas, um carregador não estava funcionando, os outros dois estavam lotados. Então deu esse detalhezinho aí. Eu cheguei lá com 27% de bateria e cheguei aqui com 24% de bateria. Se você tiver coragem de chegar ao seu destino com menos bateria, você pode perder ainda menos tempo. Ok? Então aí também vai depender um pouquinho do ajuste da sua coragem. Eu acho que menos de um quarto de bateria é muito pouco para chegar. Se você erra alguma coisa, precisa fazer um retorno, enfim, qualquer imprevisto que acontece, eu começo a ficar com medo. Então, eu gosto de estar sempre com um quarto, porque se eu chegar num eletroposto e aquele eletroposto tiver com problema, dá para eu ir até outro, enfim, ter aí uma folguinha. Tem vários detalhes que me levam a trabalhar com essa margem, tá? Uma opção minha. Se você andar um pouco mais rápido, também você vai interferir nesse tempo. Quando você anda mais rápido, você vai chegar mais rápido, mas você provavelmente vai gastar mais bateria, então você vai ficar mais tempo carregando. Aí eu não sei, para cada setup que você fizer, qual vai ser o tempo gasto, tranquilo? Estou contando uma experiência de uma única medida, né? Uma única viagem que eu fiz. É a minha segunda viagem com esse carro. Eu trouxe ele embora de São Paulo e agora, né, fui fazer essa viagem a trabalho, fui nele. Então é a minha primeira viagem que eu estou fazendo com ele depois que eu peguei. Bom, pessoal, foi essa então a minha experiência, né, de fazer aí essa pequena viagem. Por hoje é só. Até um próximo vídeo.